Sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E no vídeo de hoje eu gostaria de abordar, enfim, diversos temas. Bebê Reborn, Bets, INSS, tudo que está rolando no Brasil e o porquê que eu acho que o Brasil vai dar errado. Bom, esse aqui era meu filho, é meu filho, né? Bebê Reborn, mini craque da Copa. Tadinho, fui fazer o parto natural, já saiu um pedaço do braço. Então deixa o like, porque agora não só sou pai de pet, como também de bebê reborn. E esse bebê representa muito bem os bebês brasileiros, porque, enfim, já nasceu ferrado. Esse é meu filho, mini crack. E, bom, solta a abertura e depois, editor, vulgo eu mesmo, solta também o parto natural que deixou esse bebê um pouquinho corcunda. Aqui, ó, pai de pet, agora pai de bebê reborn. E eu tô vendo muita gente levando na parteira. Vamos viver um natural, galera. Aqui é parto natural mesmo. Vamos lá, dá licença, cá. Então, segue a minha dica, leva na parteira. Parto natural, eu acreditava muito em natural, né? Enfim, acho que tudo que é processado, tudo que tem muito processo, tudo que a gente interfere tende a dar errado, mas no parto de bebê reborn eu aconselho levar na parteira. Não leva no SUS, por favor. Sim, tem gente pedindo, inclusive no Paraná, licença maternidade para cuidar do baby aqui. E não somente isso, onerando o Sistema Único de Saúde. O público, né, que não é público. Mas enfim, no vídeo de hoje vamos abordar bets, em primeiro lugar. Então, poxa, quer entender Brasil? Vamos lá. Uma das pessoas, a que mais me inspirou para abrir esse canal é o Rafael Lima, do Ideias Radicais. Agora eu aprendi a marcar os canais, então eu vou deixar na descrição do vídeo o canal do Rafa, segue lá. E esses dias o Rafa comemorou, parabéns Rafa, se um dia você estiver vendo isso aqui, 200 mil inscritos. Poxa, eu, Luan, tô longe disso, tô longe até de contribuir com o Rafa indicando o canal dele, meu canal é extremamente pequeno. Só que eu olho pra isso e eu vejo até onde eu posso chegar. O Rafa, ele tá há mais de 10 anos fazendo isso. E sim, 200 mil é um número que merece os meus parabéns, que merece a comemoração. Eu espero que você tenha comemorado bastante, Rafa. Mas, por outro lado, também retrata a realidade do brasileiro. A Virgínia, da CPI das Bets, 52 milhões de seguidores. Então, é nisso que o brasileiro está preocupado. Outro exemplo disso, o próprio Rafa. O Rafa, ele foi candidato a vereador de São Paulo. Eu acompanhei toda a campanha, acompanhei todo o processo. Ele que de fato deu a cara a tapa, colocou sentiu na pele ali, deve saber melhor os erros e acertos da campanha. Mas a meu ver, que estou aqui do Paraná, que vi tudo isso de longe, poxa, foi uma excelente campanha. Ele é um grande influenciador, que influenciou não só a mim, diversas pessoas, que por muito tempo correu por trás da política, então ele estruturou ali todas as diretrizes que cada candidato do Partido Novo tem que seguir. Poxa, eu jamais imaginei, acompanhando o Rafa desde o primeiro ano, acho que acompanhava ele, já tinha 3 meses de canal, eu já acompanhava ele. E todo esse trabalho, cara, ele não foi eleito vereador da cidade de São Paulo. Apesar de ter muita influência na política, apesar de ter me influenciado diversos outros, né, apesar de estipular as diretrizes do Partido Novo, então de fato o Rafa é muito relevante, eu faço um paralelo com o Pablo Marçal, onde, poxa, o Xandão derrubava, e eu sou contra isso, contra essa interferência do Supremo, mas o Xandão derrubava os vídeos dele, derrubava as redes sociais e em poucas horas ele já atingia milhões de seguidores e construiu uma narrativa, porque o brasileiro tem o QI de um macaco drogado. Ele construiu uma narrativa em cima de diversas fakes, porque era pouco tempo e o brasileiro ele presta atenção em shorts, né? Por isso que eu fui fazer o parto e quebrei, porque o parto é uma tentativa de resgatar o brasileiro que tem a mente fechada, que olha vidinhos de 30 segundos, de 1 minuto, né? E não 30 minutos explicando economia. E o Paulo Marçal quase venceu na prefeitura, saindo do absoluto zero, versus o Rafa, que está mais de 10 anos trabalhando nessa área. Parabéns, Rafa. 200 mil seguidores, pô, é um número que eu olho, me inspiro e um dia desejo chegar. E talvez se eu chegar até aí, eu zerei minha carreira. Só que um paralelo sobre o futuro do Brasil, a Virgínia tem 52 milhões de seguidores. E, bom, já indo para outra linha, a linha de juros. Por que os juros no Brasil é caro? Primeiro, porque o governo gasta demais. Então, se o governo gasta demais, se ele não mantém uma saúde financeira, nas contas do governo nunca é salutar, ele vai pagar caro nos juros. E isso reflete, se o governo tem menos risco,
O governo brasileiro é arriscado, mas antes do governo brasileiro quebrar, quebraram-se os bancos, quebraram-se as empresas, quebrou todas as famílias. Ele é o último agente ali a chegar no caos, realmente. E, bom, se a gente olhar a Bolsa Brasileira em dólar, a gente vai ver que desde 2008, a gente, não estou com o gráfico aqui, mas deve estar perdendo aí cerca de 60%, 70%, 50%. Então, nós brasileiros, o brasileiro que investiu na Bolsa, perdeu dinheiro. Desde 2008. E não só isso. Pior que isso. O brasileiro não coloca o dinheiro na Bolsa. Ele não coloca o dinheiro em dólar. Ele coloca o dinheiro nas bets. E aí a gente vai continuar pagando caro nos juros, vai continuar com um futuro péssimo, né, e vai continuar com uma educação péssima. Eu vou fazer um vídeo melhor explicando a educação. A educação brasileira, ela funciona. Quem diz que não, é que não entende o porquê que a educação, o porquê que o Estado não abre mão da educação. É o meio dele de controle. Então, sim, ela funciona, ela serve para te deixar cego, ela serve para que você não pense, ela não serve para você evoluir enquanto sociedade. Se você evoluir enquanto cidadão, você não vai votar nos mesmos políticos, e a gente teria algo mais saudável, mais na linha de Suíça e menos na linha de Venezuela no Brasil. Então, sim, a educação brasileira, ela funciona extremamente bem. E tanto é que o brasileiro não investe na bolsa, muito menos em dólar, investe no tigrinho. CBF. A CBF tem escândalos com o Supremo. O Edinaldo, ele sofreu impeachment, chamou o VAR. Gilmar Mendes, que tem uma empresa que recebe um contrato milionário com a CBF, ele salvou o cara do impeachment. O cara saiu, tomou impeachment, vamos supor, a Dilma saiu e entrou Michel Temer. E aí depois vai o Supremo, tempo depois, fala, não, ô Dilma, volta aí. E aí sai o Temer e entra a Dilma. Foi isso que aconteceu na CBF. Dessa vez, o Edinaldo aumentou o salário de todos os presidentes da federação, o Edinaldo, ele trouxe o Carlo Ancelotti, ele lançou várias cortinas de fumaça para manter no poder. Ronaldo soltou a bomba estourou, a pressão foi muito grande, de fato, dessa vez ele sofreu o segundo impeachment e pelo visto é permanente, porque ele mesmo falou que não vai tentar voltar. E, bom, o Supremo tá no meio de tudo, né? Só que eu acho engraçado que o Edinaldo caiu só agora, que as CPIs da Bet é agora, que não se fala de outra coisa a não ser de bebê reborn. E com tudo isso, eis agora o assunto principal desse vídeo, que é a Previdência, o INSS. Então, os sindicatos falsificaram a assinatura, roubaram mais de 6 bilhões dos aposentados. Palmas. Palmas a todos envolvidos, ao irmão do Lula, ao PT, né, a todo mundo que roubou essa grana. E se você achou que 6 bilhões é pouco, calma. No Brasil nada é tão ruim que não possa piorar. Eis aqui o consignado. Então, os bancos lançaram o consignado, isso pode chegar até a 200 bi. 200 bi, pessoal, tem mais os 6 do INSS do sindicato, lembre-se disso. Se chegar a 200 bi, mais os 6 do sindicato, 206 bi, isso contando que a gente vai descobrir tudo, são mais de 2 confiscos da poupança do Collor. O Collor roubou a grana de todo mundo ali na poupança. 90 bilhões aproximadamente. Agora a gente tem um escândalo 2 vezes maior que o confisco do Collor. Já eu volto para a Previdência, agora vamos para a Previdência Privada. A Previdência Privada, por um bom tempo, foi um mau produto incentivado pelos bancos, no sentido de os caras cobravam taxa de carregamento, então à medida que você leva o plano de Previdência você vai pagar taxa. Eles cobravam taxa de ingresso, então você entrava no fundo de Previdência e pagava taxa. O fundo comprava ativos do próprio banco, com remuneração baixa, porque é o banco que está pagando esse ativo, então o banco usava isso para captar, às vezes, mais barato poupança, retorno baixo, ou se não, se tinha um retorno legal dentro do fundo, muitas vezes os bancos também colocavam alta taxa de administração que comia todo o retorno. Então o retorno bruto poderia até ser alto, mas o retorno que é apresentado ao investidor, isso é norma da CVM, ele tem que vir livre de taxas. Então o retorno líquido que eu quero dizer livre de taxas, mas ainda tem imposto de renda, ele era baixo muitas vezes por conta da taxa de administração. Então um produto que ele sempre foi mal aproveitado, agora piorou graças ao Haddad. Se você contribui para o INSS, você é roubado. Se você contribui na iniciativa privada, isso é ótimo, porque os brasileiros estão gastando em bets, não entra dinheiro, os juros é caro,
e você tem que bancar a aposentadoria dele depois. Então, se você está investindo em previdência privada, pô, é uma preocupação a menos. Eu tenho que me preocupar com a previdência do cara da Bets no futuro. E menos com quem contribui na previdência privada. Não agora. Por quê? É simples. 25 milhões aproximadamente de pessoas trabalham. O resto é bebê reborn, aposentados, funcionários públicos. Então é isso. Se você contribui para a previdência privada, você é roubado. Se você contribui para a previdência pública, você é roubado. A previdência privada, que era um sistema de elisão, de eficiência tributária, onde você poderia chegar... beleza, você tem produtos isentos, mas aí tem que ter mais conhecimento, tem que ter diversificação, tem muito mais risco de mercado. Dentro de um fundo você está mais protegido, mais diversificado, né? Era uma forma de elisão fiscal, porque você poderia guardar dinheiro, como é para a Previdência, é lá no futuro, e se você optasse por certo plano, a tua alíquota poderia chegar sobre o ganho de capital de 10%, versus uma alíquota de 15% nos fundos tradicionais. Fundos de multimercado pode chegar até 15%, fundos de ações são 15%. Mas os bancos muitas vezes estragavam esse produto, né? Comprando produto do próprio banco com rentabilidade baixa porque é o banco que te paga, ou então cobrando alta taxa de administração e aí tua rentabilidade é menor, ou então taxa de carregamento, taxa de ingresso, né? Com o tempo, enfim, isso foi ficando mais simples, o mercado ele foi reajustando e criando produtos melhores. Ainda assim, a SUSEP limita muito a forma que é feita a alocação dentro dos fundos de previdência, o que também tem um impacto na rentabilidade. Por outro lado, algumas restrições aumentam a segurança do fundo de previdência. Mas agora não. Se você vai para a previdência pública, o sindicato te rouba em 6 bi. Os bancos te roubam em 200 bi. Se você vai para a previdência privada, então é uma preocupação a menos para o governo, porque você está pensando na previdência, enquanto todos os outros estão gastando dinheiro com bets, você também é roubado. Porque imposto é roubo e o Haddad lançou imposto sobre a previdência. Eu não sei se isso caiu ou não, eu sei que... fake news do mercado! Rolou esse boato quando o dólar passou de 6 e teve uma pressão grande de compra. O Twitter está causando especulação. Não! É o pessoal mais inteligente que entende o que vai acontecer e estava se precavendo comprando dólar. Então, por conta de tanta gente falando do preço do dólar, o dólar tem impacto na inflação, você come sim dólar, o governo falou, é fake news, eu não vou fazer nada. Tempos depois, provou que aquela galera não estava falando fake news, que era tudo verdade. Por quê? Porque ele lançou o imposto. E aí pegou mal. Aí ele retrocede. Eu nem sei se ele retrocedeu na Previdência, eu sei que ele aumentou o imposto de um monte de coisa, em especial remessa de dólar. E parte dela ele revogou. Essa é a estratégia do PT. Essa é a estratégia do PT. Eles tentam passar 10 imposto. Você percebe 7/7, 3 passa. Ele guarda esses 7 que não passaram na gaveta, junta com mais 3 ideias malucas, tenta passar 10 de novo. E com o tempo só vai subindo. IOF, é imposto das brusinhas, agora é o prejuízo do correio, com desculpa de ser o IOF, de ser o imposto das brusinhas, porque o governo tem que achar uma desculpa para o prejuízo das estatais. E sim, em parte também são as brusinhas. Curva de Laffer. Haddad, estuda economia, cara. Faz bem, te faz bem. Principalmente para bem para o povo brasileiro. Eu não sei se você sabe economia e faz tudo errado, porque é de teu interesse, ou se realmente você desconhece. O que eu sei o Lula ele pode não ter estudo formal, mas ele pode ser também tudo de ruim. E ele é condenado em 3 instâncias. Mas o primata, ele é um cara inteligente e ele tem um plano. O plano é Make Brazil Venezuela Again. Então, bebê reborn, CBF, BETs, agora o próprio IOF, que uma parte você tributa, o resto reclamaram demais, você revoga. Ninguém mais fala do que deveria ser falado. INSS. É aqui que tem que estar nosso foco. Porque isso aqui pode ultrapassar 2 vezes o confisco do Collor. O confisco do Collor é 90 bi, INSS, 200 bi no consignado dos bancos, pode chegar, e mais de 6 bi nos sindicatos. Parabéns. Fora isso, é um esquema de pirâmide. Se você é pai de bebê reborn porque você não quer colocar um filho no mundo, no Brasil, eu entendo. Parabéns pela tua responsabilidade, viu? De fato, eu não estou sendo irônico agora. Porque, poxa, colocar um filho no Brasil é um risco. Se você depende do SUS, você cai na mortalidade infantil. Se o teu filho cresce e você não tem dinheiro, você cai num sistema medíocre de educação.
Medíocre é uma palavra muito forte porque representa a média. É ruim, não é medíocre. E fora isso, ele vai ter que pagar a minha aposentadoria. Meu filho vai ter que pagar a minha aposentadoria, eu vou pagar do meu pai e do meu avô. Só que o problema é que eu tendo a viver mais que meu pai, a viver mais que meu avô. Então, se meu avô antes ficava 40 anos, 20 anos aposentado, agora meu pai tende a ficar de 30 a 50 e por aí vai, porque a expectativa de vida ela está aumentando. Então é mais tempo que você tem que trabalhar para pagar a conta da aposentadoria de quem já está aposentado. E pior, meu avô teve bastante filhos, meu pai só teve eu. No meu caso, até pretendo ter mais que meu pai, mas raramente isso acontece. As pessoas, com o passar do tempo, estão tendo menos filhos. Então, no começo era uma ideia genial, né? Porque a galera ia tendo mais filho, cada vez mais filho, o capitalismo evoluiu, a gente começou a ter acesso a comida, coisas básicas, então aumentava o número de filhos. Aí criou o INSS, então você tinha um monte de gente contribuindo, você podia fazer uma salada nos gastos públicos, os investimentos, que eles chamam, construir rodovia superfaturada, que é mais barato que o sistema ferroviário, então para o país que está quebrado é ótimo, né? Sai mais barato. Principalmente o país que está quebrado tende a ser país corrupto, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, e se é um país corrupto, o sistema rodoviário ele gera mais manutenção. Então, de tempos em tempos, você tem que soltar uma licitação e superfaturar outra obra. Genial, genial. É por isso que não tem ferrovia no Brasil. E é por isso que a gente vai para frente. São 25 milhões de pessoas que trabalham, que empregam, pagando a conta de todo o resto. Mais de 50% está no Serasa. Então, quem vai pagar essa conta? Quem está trabalhando. A conta do IOF, se você tentar se aposentar, você é roubado na iniciativa privada, na pública você é roubado mais ainda. Além do roubo, já é um esquema de pirâmide por si só. É uma loucura. A certeza que você tem depois de uma reforma da Previdência é que vai haver uma nova reforma da Previdência, porque é um esquema Ponzi, é um esquema de pirâmide. E essa conta tem que ser fechada. Então, o esquema do PT é simples. Lança 10 de imposto, 7 é barrado, 3 passa. E fica reciclando isso aí. E além disso, IOF, BB Reborn, CBF, BETS, você perdeu o foco do INSS. Parabéns. O Lula não é burro, ele tem um plano. Ele tem um plano. Meio que Brasil, Venezuela, gay. Parabéns, vai começar a compra de voto. Já começou. Ano que vem a Bolsa Família vai aumentar o valor. Você tem crédito, motoboy, gás, luz gratuita para 60 milhões. Não é. 60 milhões vão roubar a luz de quem paga a conta de luz. Essa é a verdade. Não existe almoço grátis. A vida não é um morango e a isenção de imposto de renda vai quebrar o fiscal. Sabe o que quebra mais o fiscal? Simone Tebet. Pô, você é sacana, hein? Ah, o aposentado não vai pagar essa conta, ninguém vai pagar essa conta, o governo vai cobrir. Sim, como? Endividando bebês. Então, se você tem um bebê reborn, para não ter um filho no Brasil, você é muito responsável. Agora, se você é mais um cego pela educação brasileira medíocre, mais um filho do Estado, que se ferrou e não aprendeu a pensar, que aposta no tigrinho, e tem um bebê reborn, eu lamento. A ignorância, sim, é uma benção, mas a burrice, ela também pode te matar. Então, por esse vídeo é isso. Esse INSS, o aposentados, não, ninguém vai ser prejudicado. Se faltar a diferença da apreensão, o governo paga. Paga como? Endividando bebês. E o pai do bebê reborn não percebeu o que vai acontecer com o Brasil. Talvez ele vai fazer o L em 2026. Se o Lula vai ganhar, eu não sei, mas ele tem um plano. Compra de voto, Supremo Tribunal Federal, assim como o Maduro se tornou ditador na Venezuela, foi via Supremo, e compra de voto. É isso. Por esse vídeo é isso. Adeus ao fiscal. Um beijo, um queijo, até logo. Deixa seu like, comente no vídeo, me fala aí temas que você quer saber e cara, faz isso porque eu mereço. Falar de Brasil e INSS é muito difícil. Na semana que vem eu vou estar com temas mais animadores, sei lá, Bitcoin, o que eu tenho certeza que eu vou fazer, tecnologia e IA, como que isso vai impactar o futuro, como que isso vai mudar a sua vida.